Estar orando comigo, tá? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque nós nos sentimos honrados em poder falar em Teu nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor já preparou algo especial, Senhor, para cada um que está aqui nessa live, Senhor. Pai, Senhor, agora eu te peço que o Espírito Santo possa de encontro a cada coração, a cada mente, Senhor, que cada pensamento agora esteja debaixo do governo do Teu Espírito. Pai, que corações venham a ser arados, terras venham a ser tratadas nessa noite, ó Pai. Que toda semente em palavras lançada nessa live, Senhor, que venha encontrar terras boas, aradas, Senhor, para que possam ser plantadas, ó Pai. E que no tempo certo venha germinar, venha crescer e venha dar frutos, ó Pai. Senhor, eu te coloco no controle, Senhor, agora neste momento. Senhor, que o Senhor tome, Senhor, a direção, que não seja a minha voz, não seja a voz da evangelista, mas que seja o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Que o Seu nome seja honrado, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, só Tu podes fazer, Senhor, com que brota de novo a esperança, que brota de novo, ó Pai, que o Senhor já tem, ó Pai, preparado para nós uma pessoa especial, Senhor, que vai caminhar conosco no propósito, que vai viver os mesmos sonhos, que vai, Senhor, ter os mesmos projetos, ó Pai. Porque como o Senhor me falaste, que não é do Seu querer, ó Pai, que nós possamos, Senhor, nos relacionar, Senhor, casar com pessoas que andam, Senhor, em lugares que nós não queremos andar e que não é o Teu propósito, Senhor. Então, nessa noite eu peço que o testemunho, Senhor, da evangelista Carol, aquilo que o Senhor fez, ó Pai, na vida dela, Senhor, que nessa noite venha se manifestar na nossa, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender e compreender cada palavra que ela vinha falar. Já entrego a casa dela, entrego a família dela, entrego a filha dela, Pai. Que eles venham estar blindados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que não haja nessa noite retaliação, que não haja seu contra-ataque espiritual sobre a minha casa, sobre a vida da minha filha e sobre a vida dela, Pai. Que o Seu nome nessa noite seja o brilho, seja, Senhor, a chave principal, que seja o Teu nome glorificado, ó Pai. Assim eu te agradeço, te entrego, ó Pai, cada vida que vai entrar e cada vida que já chegou, em nome de Jesus. Amém. Gente, então assim, tô muito feliz porque Deus vem ministrando comigo, assim, essa semana, muitas coisas. Fiz aquela live das mães posicionadas. Foi muito legal, muito obrigada a cada um que esteve na live, cada uma que participou. Depois eu recebi bastante testemunho e na verdade eu tenho recebido bastante testemunho. Também já quero falar para vocês que eu tenho o meu canal lá no YouTube, Graça e Paz, Shalom, Shalom a cada um que está chegando, tá? Eu tenho o meu canal lá no YouTube, eu lancei essa semana, é novo, mas já tenho alguns vídeos lá. Já também tenho recebido bastante testemunho do vídeo que eu falei sobre carências emocionais e carência afetiva, aquilo que nos rouba do propósito com o Senhor, né? As ciladas, né? Que vem dentro da carência, que nos tira do trajeto que o Senhor quer, tá bom? Evangelista, eu vou te chamar aqui o convite. Deixa eu só ver a hora. Vou esperar até 8h10 para poder a gente entrar aí juntas, tá bom? Então, assim, e a live A Carência Emocional e Carência Afetiva tá muito forte. E eu recebi vários testemunhos já essa semana. E eu fiquei muito feliz mesmo. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. E quem não viu, que possam ver, tá? Vou deixar aqui nos comentários o link do meu YouTube, tá? Lá do meu canal, para que vocês possam estar entrando lá, se inscrever e serem edificados, tá bom? Por cada palavra. Tenho uma certeza que Deus, nessa noite, vai falar com cada uma, tá? Deixa eu só ver quem entrou aqui. Eu vejo ele está aqui com a gente. Fabrício, lá amigo. Cris, oi amiga, bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda.
Gilvan, oi meu amigo, como é que você tá? Rodrigo, oi amigo, meu supervisor eterno. Gilvan trabalhou comigo lá na Inove, ai que legal, cara. Seja bem-vindo, tá bom? Mas tá já casado, hein? Cadê a esposa? Como é que tá o filho? Fernanda, oi amiga, seja bem-vinda. Tô vendo o pessoal que entrou aqui. Célia, Pérola Bruna, sejam bem-vindas. Minha irmã Joyce, Arcanjo, seja bem-vindo. A paz, Bruna, a paz, gente, todo mundo. Esté Amaral, seja bem-vinda, Esté. Vou estar chamando aqui a Evangelista. Ficou tão ansiosa. Evangelista, te chamei. Aceita aí. Esse testemunho, hein, gente? Graça e paz. A paz. Shalom, shalom. Shalom, minha querida. Como é que você tá? Tô bem ansiosa. Deixa eu me Ai, não ajeitar fala. aqui para eu caber direitinho aqui. Bem ansiosa, né, para esse encontro, porque a gente vai falar sobre Deus, sobre os propósitos de Deus, e é uma responsabilidade muito grande, né? A gente falar do nosso Pai, do nosso Deus. E segundo é que aqui eu acho que eu vou estar expondo, né? Expondo algo que um dia foi uma ferida e hoje já não é mais. Hoje só é uma cicatriz. Verdade. E que, né, eu vou estar aqui abrindo e expondo, mas eu creio que é para glorificar o nome do Senhor. Amém? É verdade. Amém. Graça e paz a todas. Eu espero que vocês se sintam à vontade aqui e que vocês estejam com a mente, com o coração aberto para tudo que for falado aqui. O foco principal aqui, né, são as pessoas solteiras ou talvez as pessoas separadas, né, divorciadas que estão esperando no Senhor. Mas eu creio que, independente se você é casada, se o Senhor já cumpriu o propósito, né, se o plano do Senhor já se cumpriu na sua vida, fique aqui com a gente, porque tudo que o Senhor fala, a gente consegue aproveitar. Tudo. Verdade. Não tem nada que o Senhor fale que a gente não consiga aproveitar algo. Então, que vocês curtam tudo aquilo que for falado aqui. Amém, é verdade. Então, evangelista, o Senhor fez essa conexão com nós duas e eu fiquei muito surpresa, porque ele já tinha, já me trouxe à memória a senhora no meu coração. E eu meio que estava sem jeito, né, de falar com a senhora. E quando a senhora respondeu o meu status, eu vi ali uma oportunidade. Eu falei, não vou perder. E eu não conheço a sua história. Eu também estou bem ansiosa, porque também é uma surpresa para mim, como todos sabem, como eu não faço questão de esconder. Eu tenho vivido 4 anos e 4 meses esperando no Senhor, me envolvendo, me dedicando ao Senhor, me dedicando à obra. E aí, e quando o Senhor trouxe esse testemunho, eu fiquei muito feliz, porque era dentro daquilo que ele já tinha me dado, que eram os solteiros na obra do Senhor, né? A importância. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência de passar um tempo solteira na obra do Senhor, se envolvendo na obra, as emoções que a senhora tinha naquela época. Estamos aí no período do Dia dos Namorados, né? Galera solteira, a gente sofre, né, gente? Enfim. Sim, primeiro eu quero falar aqui que a nossa conexão foi algo tremendo, muito algo de Deus, né? É lindo quando isso acontece. Primeiro porque a gente vê, né, Samara, você se levantou para trabalhar para o Senhor. É melhor, eu sei que quando a gente se levanta para trabalhar para o Senhor, existem muitas críticas, mas o Senhor tem falado comigo que é melhor a gente estar trabalhando do que dando trabalho.
Verdade. Então, se você está trabalhando, se você resolveu se levantar para vir para a rede social, continua, porque você está trabalhando. E quando a gente está trabalhando, a gente não está dando trabalho, entendeu? Pega essa aí. O Senhor essa semana falou tremendamente comigo, porque eu perguntei ao Senhor... Ai, meu Deus, vai eu chorar. Eu Ai, perguntei meu ao Deus. Senhor, assim... Poxa, Deus, por que o Senhor tem me levantado para falar em rede social? Porque eu não gosto, eu sou tímida. Também não. E sabe o que ele falou para mim? Filha, ele me deu uma lapada. O Espírito Santo me deu uma lapada santa. Ele falou assim: enquanto você tem vergonha de se levantar, enquanto você, que é minha filha, tem vergonha de falar na rede social, os filhos de Satanás estão se levantando. E estão ganhando a mídia. E estão ganhando a rede. Verdade. Então ele falou assim: eu preciso de vocês. Vocês tímida, você que não sabe falar, acha que não sabe falar. Eu preciso de pessoas assim. Eu preciso de pessoas que tenham medo, mas tenham coragem. Entendeu? Então ele falou dessa forma comigo. Então, Samara, é melhor estar trabalhando do que dando trabalho. Então, minha filha, Verdade. continua. Eu, como aqui agora, como evangelista, falando para você. Como sua evangelista, continua. Amém. As pedradas vão vir, aquelas pessoas que estão paradas vão falar que você está querendo aparecer, não vão entender o propósito, mas o Senhor sabe. Então, continua, minha filha, continua. Não Amém. importa a quantidade, é a quantidade. Uma vida para o Senhor é como se fosse 1000. Então, aqui, se a gente alcançar uma vida, minha filha, a festa no céu. Verdade. Entendeu? Então, a minha conexão com a Samara, ela foi incrível, porque ela começou a postar coisas nos... Não, primeiro, num culto, o Senhor me deu ela na memória para falar justamente que o tempo dela de solteira estava acabando. Primeiro foi isso. Glória! E eu não tive a oportunidade de falar para ela. Verdade. Aí, quando foi na segunda-feira, ela começou a postar coisas nos status dela, só que quando eu lia... Eu falei para ela assim: Samara, quando eu leio os seus status, parece que sou eu antigamente. Parece que eu tô lendo o meu passado. As coisas que ela ia falando, foi uma... Eu falava assim: meu Deus, essa mulher ela tá lendo a minha vida, lendo o que eu passei? Aí eu fui, chamei ela e comentei: meu Deus, Samara, o que é isso? Muito forte. Só que eu nem sabia que ela estava num propósito, eu nem sabia que ela estava querendo fazer uma live nesse tema. Foi lindo por quê? Foi lindo, porque o foi Senhor lindo. Respondeu a ela, qual é a forma que o Senhor respondeu a ela? Filha, é isso aí mesmo que eu quero. Porque o Senhor, quando ele une profeta, quando ele une vaso, é para ele testificar. Então, naquele momento ali, o Senhor testificou na vida dela que ela está no caminho ao qual o Senhor colocou, né? E o Senhor também falou fortemente comigo através do que no domingo o Senhor falou que era para eu entregar a ela, e o que eu não entreguei no domingo eu entreguei na segunda, né? E o Senhor também confirmou a mim o meu chamado de estar aqui na rede social, de se levantar para falar, de se levantar para falar. Queridas, entenda bem, existem duas diferenças. Uma é a gente falar de e a gente falar sobre. Quando a gente fala sobre um assunto, quer dizer o quê? Que você estudou, que você leu um artigo, você fala sobre o assunto. Agora, quando você fala do assunto, é quando você passou pelo assunto. Meu Deus, é verdade. Você passou sobre o assunto. E, querida, entenda, só quem passa pode falar com propriedade, pode falar do assunto, pode falar da raiz, pode falar lá da dor. E só assim a gente consegue curar. Através de nossos testemunhos, a gente consegue curar. A gente consegue passar a presença do Espírito Santo. Só assim. Quando a gente fala do assunto. Falar sobre o assunto é uma coisa. Hoje eu estou aqui para falar do assunto. Qual é o assunto? O assunto hoje é para os solteiros. Os solteiros em Deus. Os solteiros que estão esperando em Deus. Ei, tem solteiro aqui? Se tem solteiro aqui... que está tem em solteiro Deus. na live sim, Ei, querida,
Tem uma promessa sobre a sua vida. Tem uma promessa sobre a sua vida. Hoje eu falo do assunto. Hoje eu falo do assunto como uma mulher casada. Como uma mulher que vai fazer esse ano 8 anos de casada. Já é uma vida, é uma história. Já se foi um ciclo. Hoje a gente está vivendo num ciclo de 7 anos, né? E eu costumo falar assim, o mundo, né? O mundo, ele fala assim, existe a crise dos 7. Ei, querido, em Deus não existe crise, não. Existe crise no mundo. Existem solteiros, entendam bem. Não peguem jargão do mundo e tente colocar em Deus. Porque em Deus não existe crise do 7, não. Ei, pelo contrário, 7 anos de casado, eu tô vivendo a minha lua de mel. Eita, Glória! A lua de mel. Porque isso, irmão, isso é Deus. Isso é esperar o propósito de Deus. Aí deixa eu falar com você. Qual é o tema da live? Os solteiros têm uma missão. Qual é a missão dos solteiros? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Qual é a missão? Eu posso falar para vocês hoje qual é a missão. A missão de vocês, solteiros, é esperar o tempo de Deus na vida de vocês. É esperar aquela pessoa a qual o Senhor vai escolher e vai colocar na vida de vocês. A palavra do Senhor fala que não é bom que o homem viva só. Não existe essa história que o mundo hoje em dia está querendo implantar na cabeça da mulher. O mundo hoje em dia ele quer plantar na cabeça da mulher que a mulher precisa fazer faculdade, trabalhar, ser independente, não precisa de homem. O mundo hoje quer plantar na cabeça da mulher do século XXI que ela não precisa depender do homem. Casou, não deu certo, vai embora. E melhor, nem precisa casar. Para que casar? Esse é o mundo do século XXI. Mas eu não estou aqui para falar do mundo. Nós estamos aqui hoje para falar de solteiros que têm um propósito. E qual é o propósito? O propósito é esperar. E nesse tempo de espera, o que a gente precisa nesse tempo de espera? Que eu acredito é um fundamento, é o fundamento de esperar em Deus. É obedecer. Nossa, verdade. Obedecer. E como a gente consegue obedecer? Ouvindo a voz de Deus. E como a gente consegue ouvir? Mergulhando. Hoje a minha devocional foi: Deus não quer que você continue sendo um barco. Por que Deus não quer que você continue sendo um barco? Porque Deus quer que você seja um submarino. Qual é a diferença do barco para o submarino? O barco, ele está na superfície. Todo mundo vê. É fácil, todo mundo vê um barco. Agora, o submarino, o que o submarino faz? O submarino, ele submerge. Ele mergulha. Ele mergulha. E quem vê o submarino? Poucas pessoas. Ninguém. Ei, Deus quer que nós mergulhamos porque Ele quer mostrar pra gente segredos. Ele quer mostrar pra gente tesouros. Ele quer curar a gente. Ele quer mostrar a gente coisas que não é qualquer pessoa que pode ver. Ele quer mostrar a gente coisas que nem todo mundo pode ver. Porque um navio é muito fácil, todo mundo vê. Mas o submarino não, querida. Então, pra gente ser obediente, o primeiro passo é se aproximar da cruz. O primeiro passo é mergulhar em Deus. Só assim a gente consegue ouvir a voz de Deus. Só assim a gente consegue obedecer a voz de Deus. E só assim a promessa do Senhor se cumpre em nossas vidas. Verdade. Só desta forma. Só desta forma. Querido, entenda bem, a promessa de Deus não se cumpre com oração.
A promessa de Deus não se cumpre com jejum. A promessa de Deus se cumpre quando a gente se posiciona e começa a cumprir os princípios de Deus. Eu não estou aqui desmerecendo oração, não estou aqui desmerecendo jejum. Isso faz parte da vida cristã. Se você não faz isso, você não é cristã, querida, me desculpe. Orar, jejuar, ler a Bíblia é como se fosse uma necessidade fisiológica. Você escova o dente, você toma banho, é uma necessidade fisiológica. A gente precisa disso. Leitura de Bíblia, oração, jejum é uma necessidade básica. Se você cristão não faz, comece a fazer. Entendeu? Mas para as promessas do Senhor se cumprir em nossas vidas, só cumprimento de princípio. Princípio é que abre porta. Princípio é que faz as bênçãos, a bênção do Senhor correr até a gente. Cumprir princípio é que faz a gente viver todas as promessas da Bíblia. Entendeu? Então, o que acontece? A gente, como eu falei, a gente vê o mundo hoje cada dia mais se afasta de Cristo, se afasta de Cristo. Então, a gente precisa ir na contramão. A contramão do mundo hoje é o que a gente precisa. Se você, querida, está fazendo parte do sistema, se o mundo não está te confrontando, avalie-se. Avalie-se. Porque se o mundo hoje não está te confrontando, ei, querida, você talvez possa estar achando que está em Cristo, mas Cristo não está em você. Talvez você está achando que se o mundo não te confronta, pega essa palavra. Se o mundo não te confronta hoje, no século 21, avalie-se. Porque você acha que está em Cristo, mas você não está. Você acha que está com Cristo, mas Cristo está longe de você. Você acha que o Espírito Santo está com você, mas ele está longe. Porque quando a gente está com Deus, querida, a gente é muito confrontado. Muito confrontado. E como eu estava falando no início, hoje em dia a gente é criado, né? Muitas das vezes, até mesmo a base familiar hoje em dia é assim: minha filha, eu não quero criar minha filha para depender de homem. Eu não quero criar minha filha, não, minha filha não vai casar. Eu já ouvi pessoas próximas de mim falando isso. Isso é antibíblico. Querida, eu não sei se tem, de repente, adolescente aqui que os adolescentes hoje em dia, né, por causa de escola, amizade, então ele pode estar muito no mundo. Então eu acredito que adolescentes aqui ouvem isso. Então eu quero falar para vocês hoje: repreende. Não aceite essas palavras, porque o casamento, a instituição familiar, ela é bíblica. Ela foi criada lá em Gênesis, no início de tudo. Deus criou o mundo, Deus criou as coisas, Deus criou o homem. Depois Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e criou uma mulher. Ou seja, é o princípio de Deus, a família. Se tem uma das coisas que o Senhor mais tem zelo e que o Senhor mais ama, é a família. Se tem uma das coisas que o Senhor mais ama nessa vida, é o casamento. É um lar instituído em Deus, criado em Deus. Então, meu amor, minha querida, se é uma coisa que Deus mais ama, é uma coisa onde Satanás mais ataca. Vocês concordam? Verdade. Se é algo que Deus mais ama, mais aprecia, se é algo que tem tanto valor para Deus, é alvo de Satanás. É alvo de Satanás. Não é, Samara? É verdade. Então, A gente vê que o ataque é muito grande, né? Sim. Até em questão de restituir a família também, né?
Porque, por exemplo, eu casei, me separei e hoje moro sozinha com a Júlia. E o contra-ataque, eu creio até que seja maior na restituição, né? Porque ali vai começar uma nova história, uma nova etapa. E você passou por isso, né, Carol? Você teve a Sim, sua filha antes, né? como você, Samara, como eu falei, eu lendo as coisas que você falava e postava, eu me via. Eu me vi ali no meu passado. Eu tô pincelando aqui, né? Eu tô dando uma introdução para eu entrar no meu, Aham. né, no meu testemunho, para as pessoas entenderem qual é o Fica à contexto vontade, fica à vontade. daquilo que a gente vai falar. Uhum. A gente, por que a gente está se levantando? Por que o Senhor mandou solteiros a gente se levantar para falar com vocês? Samara, que já tem muita experiência na vida, eu que tenho. Porque, querida, entenda bem, a gente errou muito na nossa vida. E o erro fez a gente pagar um preço muito grande. Então, o que a gente quer fazer com vocês na vida dos solteiros? A gente quer que vocês não errem. Vocês não precisam trilhar o caminho do erro para aprender. Verdade. Existe um ditado no mundo que fala assim: eu falava muito. Eu falava muito isso. É só com os nossos erros que a gente aprende. As pessoas precisam errar para aprender. Não precisam, não. Não precisam. Adolescentes inteligentes ouvem pai e mãe. Verdade. Ouvem e obedecem. Porque a gente errou. A gente errou muito. Então, a nossa missão é falar para vocês e que vocês ouçam a nossa voz e obedeçam. O mundo vai falar que vocês estão boba, vocês são muito boba, vocês precisam ter experiência. Como é que vocês vão ter história para contar, né? A história é para contar. Eu vivo mesmo, eu curto mesmo, porque eu preciso ter história para contar. Você é diferente, né? Vocês Você é podem diferente. fazer tudo diferente. Vocês, adolescentes, hoje podem fazer tudo diferente. Porque vocês hoje têm a mim, têm a Samara, têm os pastores, têm os seus pais, que eu tenho certeza que falam. Não vão para esse caminho. E, querida, eu vou falar para vocês. Se tem uma das coisas hoje que eu mais me entristeço de pensar, é de não ter ouvido minha mãe e meu pai. Não ter ouvido Verdade. minha mãe. Porque se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu teria sido privada de muito sofrimento. De muito sofrimento. Então, hoje, o meu papel, o papel da Samara, o papel dos pastores, dos líderes, não é ser chato com vocês. Não é ser chato. É querer poupar vocês das dores do mundo. A gente quer poupar. Então, que vocês peguem isso, absorvam. Sejam inteligentes. Ei, adolescentes, solteiros, jovens. Sejam inteligentes. Ei, talvez você já é um pouco mais maduro. Talvez você, às vezes, muitas das vezes, existem muitas pessoas maduras, Samara, que estão desacreditadas. Verdade. Que pensam Tem assim, esperança. eu vou morrer sozinha. Eu já cumpri tudo que eu Esse tinha que não é o cumprir. projeto Eu do vou morrer Senhor. sozinha. Querida, não é o plano do Senhor. A Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. Não é de qualquer idade. É de qualquer idade. Se você tá mais maduro aqui, se tem pessoas aqui mais maduras que sofreram decepções, que vocês recebam a cura, que vocês sejam curadas. E queiram, orem, fala, Senhor, eu não quero viver sozinha. Não quero porque não foi para isso que eu fui criada. O Senhor não criou você para ficar sozinha. Então, que você, pessoa madura que está aqui, às vezes que sofreu muito, abra o seu coração. Essa é a palavra que eu tenho para você. Jovens, obedeçam, ouçam essa palavra e gravem na tábua do coração. Pessoas mais maduras, abram o seu coração. Não é porque você teve decepções, não é porque você viveu, às vezes, uma vida falida sentimentalmente, que Deus não vai restaurar, que Deus não vai fazer tudo novo. Entenda bem, a sua vida sentimental foi falida porque você escolheu com seus próprios dedos. Porque você estava no mundo.
Hoje você já é uma nova criatura em Deus. Então Deus vai trazer algo novo para sua vida. Deus vai trazer vinho novo para sua casa, mas você precisa abrir o seu coração, É né? verdade, evangelista, uma coisa que eu estava de manhã orando, né, sobre a live e tal. E aí eu tava falando com o Senhor e algo que o Espírito Santo me contou. Acho que até contei pra senhora, né? Que ele falou pra mim, falou assim, filha, hoje cai por terra uma grande mentira. Porque o que é contado é que eu não escolho, é que eu não separo a pessoa certa, que é a pessoa que tem que escolher. É que o mundo não há esperança na restituição, que Deus não restitui sua vida sentimental, que Ele não tira todos os traumas, Ele não tira todas as dores. E isso é uma mentira. E Ele falou para mim: hoje vocês vão contar a verdade. Eu faço sim. Eu restituo sim. E eu escolho o coração conforme o meu querer. E eu uno corações, eu vou unir propósito. Só que foi o que ele disse para mim. Só que para isso existe um tempo, existe um processo. Porque no mundo, o evangelista está acostumado assim, né? Eu vim do mundo. Não deu certo hoje, daqui a pouco eu tenho um outro contatinho. Amanhã eu saio com outra pessoa. E as pessoas estão descartáveis. Tanto os homens quanto as mulheres. Entende? As mulheres hoje estão sendo vendidas. Infelizmente, é algo que a gente só vê porque a gente está orando, porque a gente está buscando e Deus começa a mostrar pra gente. E assim, isso não agrada o coração de Deus. Não é o querer dele, porque o que ele fala para nós. Vocês são minhas filhas, vocês são meninas dos meus olhos, eu amo vocês, eu zelo por vocês. Às vezes, quando Deus não deixa a gente se relacionar com alguém, é porque ele fala, filho, eu estou cuidando. Pode um pai ver um filho pegar um copo de veneno e beber e não fazer nada? Entendeu? Um pai vai lá e fala assim, não bebe, você vai morrer. E é Deus assim com a gente. Entende? Então, hoje as pessoas estão descartáveis. Hoje o telefone está cheio de contatinho. Hoje a pessoa faz uma lista de transmissão e manda vários bom dia para várias mulheres. Quer dizer, mas se sente sozinho. Por quê? Porque trata a pessoa. Uma coisa que eu aprendi, que Deus falou isso para mim, foi o seguinte: você tem responsabilidade com o sentimento que brota no coração de outra pessoa. Você é responsável. Porque se você não quer nada sério com aquela pessoa, se aquela pessoa, você não vê ela no futuro com você, por quê? Tratar como descartável? Porque às vezes a gente não percebe, a gente magoa pessoas, homens magoam mulheres, mulheres magoam homens, por quê? Estão frustradas, estão feridas, estão com a carência emocional, às vezes está precisando de um pai, de uma mãe, de um amigo, e está procurando um homem que não vai preencher aquele lugar. Porque existe vazio. Foi o que Deus falou para mim. Existe vazios na nossa vida que quem preenche é o Espírito Santo. E a cura são nos traumas. É Deus que cura. Entendeu? Então, assim, é bom a gente falar sobre isso. Que eu vim do mundo, então eu já fiz, tá? Mas eu também já passei. Então é o seguinte, como que a gente quer que Deus separe alguém de bom caráter, de boa índole, de boa conduta para nossas vidas, que possa ser fiel a nós, se nós não somos fiéis a ninguém? Se nós não somos fiéis ao sentimento que nós causamos a outras pessoas? Se nós prometemos algo que não vamos cumprir, eu não vou casar com ele. Entende? Então, assim, às vezes é bom se perguntar, né? O que faz você querer se relacionar com várias pessoas? Qual é o vazio? O que você quer preencher nesse momento, né? Então é algo que a gente possa ficar alerta aí para os solteiros para entender que Deus não vê a gente descartável. Deus não vê a gente como só mais uma. Deus não vê a gente como só mais um. Ele nos vê alguém que vai cumprir um propósito, alguém que ele criou para ser inteira, completa, que seja restituída na área sentimental, na área emocional, né? Então, assim, vale a pena a gente prestar atenção que os contatinhos nos afastam de Deus.
Algo que Deus falou para mim, ele falou para mim, eu não quero você conversando porque isso te distrai. Vai casar? Eu falei, não, então não cabe no teu propósito. Não faça isso. Porque você vai ser tentada nas suas fraquezas. E aí você vai ficar sendo tentada ali, uma hora você vai cair. Então, assim, a gente tem que fugir daquilo que é a nossa fraqueza. Não é que eu não tenho. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, Samara, você é muito forte porque é 4 anos. Não sou forte. Eu entendi que o Espírito Santo é forte, porque eu não tenho força. Entendeu? Só que há direcionamentos que Deus me deu para eu não cometer, para eu não fazer, para eu não tentar aquilo que é da minha carne, que é natural da minha carne, né? Então, assim, só para a gente frisar mesmo, a gente falar em relação a gente ter responsabilidade afetiva com o outro e não tratar o outro, tanto o homem quanto a mulher, como descartável, porque pode ser alguém, um irmão em Cristo, né? Às vezes aquela mulher que se prostitui, o Deus tem um plano na vida dela e pode trazer ela para conviver com você. E aí, como que você, homem, vai olhar ela? E você, mulher, como que você vai olhar? Entendeu? Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o outro. Pode continuar. Meninas, sabe quando eu descobri? Eu descobri que o meu corpo era santo. E eu tenho certeza que isso foi uma das chaves principal para o Senhor dar uma reviravolta na minha vida, ele cumprir a minha promessa. Foi com 27 anos. Eu já tinha uma filha. Minha filha tinha 4 anos. Foi quando eu Meu Deus. descobri que o meu corpo era santo, que Deus ele tem um carinho, um amor pelo nosso corpo. E o Senhor se entristece muito, o espírito ele chora. O espírito chora quando a gente entrega o nosso corpo para alguém fora do casamento. O espírito chora quando a gente usa o nosso corpo sem estar no propósito de Deus. Eu vivi essa experiência na pele. Na pele. Na pele. E o espírito chorou. Eu vi. Foi muito tremendo. E ali eu percebi como Deus preza a santidade. Verdade. Como Deus preza. Como Ele tem amor a quem decide se dedicar a ser santo. A falar assim, Senhor, eu vou esperar. Ele tem um prazer muito grande. E ele sempre dá o melhor. Hoje eu falo para vocês que eu vivo o melhor de Deus. Eu vivo uma eterna lua de mel e eu vou viver em nome de Jesus. E eu não tenho medo de falar isso, porque sobre a minha vida não vale encantamento. Verdade. Eu não tenho medo de falar isso. Ah, Carol, não, querida, eu sei aonde eu caminhei para chegar até aqui. E eu sei quem está sobre a minha vida. Então eu não tenho medo de abrir a minha boca para falar e encorajar vocês. Esperem, mas se santifiquem. Se santifica. Porque o Senhor só derrama a graça dele, a glória dele e o melhor dele para quem se santifica, para quem espera. Para quem espera, queridas. Eu vim de uma carência emocional muito grande. Foi isso muito também que me atraiu nas palavras da Samara. Eu vim de uma carência emocional muito grande. Minha mãe se separou do meu pai, eu era bebezinha. Então, assim, ela se casou de novo. Só que não existia aquela figura paterna, existia aquela figura... Ele até existia, mas ele não fazia parte sentimentalmente. O meu pai, ele foi muito ausente. O meu pai não aparecia. Então, eu cresci e hoje eu sou evangelista, eu sou estudante de psicologia. Então, eu posso falar muitas coisas aqui com base científica. Verdade. E isso é muito real. A gente carrega coisas da infância. Porque a gente, quando nasce, a gente nasce sem saber nada. Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vive é criado. E a gente vem com muitas bagagens. E eu cresci com essa carência, com essa falta de paternidade. E quando eu me tornei adolescente, quando veio a fase de namoro,
eu comecei a procurar nos namorados aquilo que eu não tive do meu pai. Eu não tinha Começou a procurar um afeto, pai, né? eu não tinha amor, eu não tinha carinho. Então, o que que acontece? Eu cresci insegura. Eu não tinha alguém para me mostrar. Porque o papel do pai é mostrar o quê? Um pai de caráter, ele vai mostrar que a filha não pode se unir com qualquer pessoa. Não, filha, você tem valor. Olha aqui, o seu pai tem valor. O seu pai trata bem sua mãe, então você tem que arrumar um homem que trate você melhor do que eu trato a sua mãe. Esse é o papel de um pai. Esse é o papel de uma família nuclear, uma família base. Então eu não tive isso, eu tive essa carência. Foi uma lacuna muito grande na minha vida. Então, quando eu cresci, eu ia buscar nos meus namorados. Só que o mais terrível de tudo é que Satanás ele já sabia que eu seria. Satanás ele já sabia aonde eu iria chegar. Satanás já sabia que eu ia ser uma serva, que eu ia ser uma filha de Deus. Satanás já sabia do meu ministério, né, evangelístico. Então ele fazia de tudo para sempre me jogar na lama, para sempre me jogar na lama. E eu não cresci numa família cristã. Eu fui conhecer a Cristo depois que eu tive a minha filha, depois de sofrer muito, depois de quebrar muito a minha cara, depois de sofrer humilhações, tristezas, derrotas. Foi depois disso que eu conheci a Cristo. Foi sozinha. Foi com as minhas próprias pernas. Eu não tive minha mãe, eu não tive meu pai. Eu tive uma amiga que me apresentou a Cristo. E todas as vezes que eu entrava num relacionamento, era Satanás puro. Porque eu era humilhada. Eu era humilhada. Eu era tão humilhada ao ponto de eu achar que eu nunca ia ser feliz. Ao ponto de eu achar que eu nunca ia ter ninguém. Eu achava, chegava determinados momentos na minha vida, que eu era tão humilhada. E eu sempre fui uma menina que não precisava disso. Eu era uma menina muito bonita, com uma aparência muito bonita, que chamava a atenção de muitos homens, só que o que chegava para mim era só troço ruim. Só troço ruim. Pra quê? Pra me jogar em depressão. Pra acabar com a minha vida. Satanás, gente, ele sempre sabe qual é o nosso ponto fraco. Verdade. Satanás, ele sabia que a área sentimental na minha vida era um ponto fraco, porque ali eu tinha uma carência enraizada. Então ele usava a área sentimental para acabar com a minha vida. Tanto acabar com a minha vida que eu já tive relacionamentos tão tóxicos, com pessoas tão tóxicas, ao ponto de eu querer me matar. Meu Deus. É muito forte, Samara, ao ponto de eu querer tomar um veneno. Ao ponto de eu chegar um dia de comprar um veneno e querer me matar. Então, Satanás, a intenção de Satanás era o quê? Eu preciso matar essa mulher. Eu preciso matar essa mulher, porque eu não quero que as promessas de Deus se cumpram na vida dela. Então, qual área que eu vou usar? Qual área que eu vou usar dela? A área sentimental. E a gente está se levantando para falar isso porque isso existe muito. Existem muitas mulheres carentes na área sentimental e não sabem por quê. Existem mulheres casadas que são tentadas na área sentimental e não sabem por quê. Porque é o seu ponto fraco. Porque, mulher casada, se Satanás entrar na sua vida, na área sentimental, ele acaba com você. Ele acaba com o seu casamento. Acaba mesmo. Ele acaba com o seu casamento. Então, a gente precisa fechar a brecha. Só que eu passava, eu não sabia, porque eu não conhecia Deus, eu não sabia o que era. E eu passava por aquilo tudo sozinha. Sofrimento, depressão. Teve uma época na minha vida que eu emagreci tanto que eu virei uma caveira. Ao ponto das pessoas falarem pra mim que eu tava feia. Eu nunca vou esquecer na minha vida. O meu cunhado chegou pra mim e falou assim: você tá acabada. Você tá feia. Tudo isso por causa da área sentimental. Tudo isso por causa de namorado. Eu não conseguia romper. E Satanás falava pra mim, sabe o quê? Você nunca vai ser feliz. Satanás, ele virava na minha cara e falava assim, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter uma família. Ele falava,
você nunca vai ter uma família, você nunca vai ser amada. Tanto é, gente, é tão forte isso, é tão É forte muito isso, forte. que meu pai nunca falou pra mim que me amava. Nunca. E o que eu vou falar aqui é muito forte, mas eu preciso falar. A minha mãe só falava que me amava no meu aniversário e no Natal. Para vocês terem a noção da profundidade da carência emocional da pessoa. Em um ano, 365 dias, talvez eu ouvia o eu te amo frio 2 vezes por ano. Não tinha afeto. Não culpo ela, porque ela também sofreu muito. Foi muito Ela veio de um sofrida. passado ela veio de um passado 1000 vezes pior que eu. Então ela não teve. E por ela não ter tido, ela não soube me dar. Entendeu? Só que a gente, como cristão, a gente precisa romper isso. Hoje eu faço diferente com a minha filha. Porque a gente precisa quebrar essa maldição. Essa maldição Verdade. hereditária precisa ser quebrada. Então, o que eu não tive, eu dou 10 vezes mais para minha filha. Então, Satanás, ele sabia. Então, ele falava para mim, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai encontrar ninguém que te ama. Ao ponto de um dia eu estar num relacionamento de 2 anos, muito apaixonada, e um namorado meu virar para mim e falar assim, eu não te amo. Não, eu falei para ele assim, eu te amo. Ele virou para mim e falou assim, mas eu não te amo. Nossa. E eu continuei com ele. Você tem ideia, o meu nível de carência era tão grande que tudo que eu tinha eu depositava. E era migalhas. Eu me contentava com migalhas. Eu não era feliz, não, eu sofria. Só que eu não conseguia sair daquele sofrimento. Não tem a prisão? A prisão sem algema? A prisão sem muro? A prisão sem grade? Era eu. Satanás, ele me aprisionava na minha área sentimental. Me aprisionava. Eu não sei se tem alguém aqui passando numa prisão. Eu não sei se tem alguém aqui precisando de uma libertação. Ou eu não sei se tem alguém aqui que talvez Satanás está tentando fazer isso, mas hoje está caindo por terra. Porque a primeira coisa para a gente detectar algo ruim, para cair por terra, é a gente detectar. A gente só cura uma doença quando a gente sabe qual é a doença. A gente só pode tomar um remédio quando a gente vai no médico e ele fala, você está doente nessa área. Aí ele passa um remédio. Entendeu? Então, que essa live hoje venha ser o remédio para sua cura. Aleluia. Que essa prisão hoje venha cair por terra. Nome que essa algema hoje, eu não sei se Satanás colocou. Nome ou se ele estava pensando em colocar. Que essa noite vai cair por terra. Nome de Jesus. Não permita. Porque eu permiti por falta de conhecimento. Porque eu permiti por falta de orientação. Mas quem está aqui não vai passar porque está sendo orientado. Quem está aqui não vai passar. Porque o Senhor tem levantado uma geração para curar, para libertar. Nome de Jesus. O Senhor tem levantado voz e boca como profeta aqui na terra. Então você não vai perecer por falta de conhecimento. Você não vai perecer por falta de palavra. Você não vai perecer. Pega essa palavra hoje e tome posse. Tome posse em nome de Jesus. Que Satanás vai cair por terra. E eu não Pode falar. Só um pouquinho, a senhora falando, né, sobre prisão, e a senhora, enquanto a senhora falava, eu ouvia correntes sendo abertas. Em nome de Jesus, então eu creio que nessa noite o Senhor está libertando pessoas. Por quê? É o que Deus falou aqui comigo. Tem mulheres que estão buscando em homem um pai que não teve. Isso aí. E ele manda dizer que ele é o pai dos pais. Isso aí. Se você não teve figura paterna, o Senhor, essa noite, ele se faz pai para você não precisar se diminuir, não precisar de passar por humilhação, não precisar de buscar em um por homem um amor que você não vai ter. Porque o homem é limitado, mas o amor de Deus, ele é completo. Isso aí. Tá? Então, só para poder
Fala. Só para poder mesmo, enquanto a senhora falava e a senhora falou de prisões, eu ouvi algemas sendo abertas. Então eu creio que Deus tá fazendo uma libertação nessa noite. Eu creio, porque isso, como eu falei, isso aí é uma base da família, que vem lá da família. E Satanás usa porque a adolescência, né, que é o início da transição da fase de criança para adulta, é uma fase muito frágil. Então é onde Satanás usa. E Satanás usa a área sentimental. Por quê? Porque o casamento é santo. Porque o nosso corpo é santo. Porque o sexo é santo. Porque o filho é santo. Então Satanás, ele quer acabar. E ele procura como? Ele procura no princípio. Lá no início, quando você está começando a procurar seus namorados. Para você acabar com a sua vida. O que ele quer é que a gente acabe com a nossa vida. E ele fez isso comigo. Ele fez por muito tempo isso comigo. Ele esfregava a minha cara no muro, no chapisco. Ele esfregava, porque eu permitia, por falta de conhecimento. Porque eu não conhecia Deus, porque eu não conhecia a Bíblia, porque eu não conhecia os caminhos do Senhor. Eu fui no fundo do poço. Eu não sei quem aqui me conhece. A Samara não conhecia meu testemunho. A Samara conhece a obreira, a diaconisa Carol, a evangelista Carol. A Samara não conheceu a Carol. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não conheceram a Carol. Quem conhece a evangelista Carol não sabe. Mas eu acredito que tem alguém aqui que conheceu a Carol. Quem conheceu a Carol sabe do que eu tô falando. E a Carol, Satanás conseguiu jogar ela no fundo do poço. No fundo do poço. Aonde as pessoas achavam que eu nunca ia sair. Aonde, por vezes, eu achei que eu nunca ia sair. Nunca ia sair. Até um dia que eu achava que eu já estava na beira da morte. Que eu não tinha vontade de trabalhar, eu não comia, eu estava magra. Eu era uma morta-viva. Literalmente, uma morta-viva. Isso que eu era. E eu fui, uma amiga me convidou, eu não conhecia evangelho, eu não conhecia nada. Uma amiga me convidou para ir numa igreja. Era numa casa de oração. E eu fui. E nessa casa de oração, eu não conhecia profecia, eu não conhecia nada. E uma irmã, uma pastora que estava nessa casa de oração, ela virou para mim e falou assim: irmãzinha aí, vem aqui. Deus manda eu te dizer que ele vai mudar a sua vida. Deus manda eu te dizer assim: olha, eu vou te dar um presente. E esse presente vai tirar você de um lugar de dor e vai te colocar em outro lugar. Eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia o que era profecia, eu não conhecia. Eu fiquei muito assustada. Ela falou assim pra mim: não se assusta não, é algo muito bom. É algo muito bom. E nisso eu fiquei, né? Continuei na minha peregrinação. E nisso, sofrendo uma vida acabada, destruída com o pai da minha filha. Destruída. Um relacionamento tóxico, um relacionamento, assim, de Satanás mesmo. Até que depois de um ano dessa profecia, um belo dia, com 2 meses e 2 semanas, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus. E no dia que eu descobri que eu estava grávida, depois de um ano, eu lembrei da profecia daquela pastora. Eu não era cristã, tá, gente? Eu lembrei da profecia daquela pastora. E foi o que Deus fez. Eu ia morrer. Se Deus não me desse a minha filha, eu teria morrido. Deus sabe de todas as coisas. Se ele não tivesse dado a minha filha, eu teria morrido. Porque a minha vida não tinha sentido, entendeu? Então, aquela emoção, aquele sentimento que eu transferia para os homens, para o pai dela, foi todo para ela. E ali a minha vida mudou. Ali a página da minha vida virou. E ali eu passei a voltar a ser feliz, a voltar a trabalhar, eu passei a ter vida. Literalmente a ter vida. Só que ainda continuei com a pendência com o pai dela, com o relacionamento tóxico. Só que já diferente, já viva. Entendeu? Já viva. Não morta, porque eu era uma morta-viva. Foi depois de 2 anos
de sofrimento já com a minha filha, que eu conheci a CPNA. Que foi aí onde a minha história começou. O meu testemunho de vida, a primeira testemunho que eu tenho com Deus mesmo, vivo, foi a da minha filha. Que ele me deu a minha filha para me salvar. Me tirar da morte. Ele deu a minha filha. E aí depois eu conheci a CPNA. Foi aí que eu passei, aí eu conheci verdadeiramente Deus. Aí foi quando todas as promessas do Senhor começou a vir sobre a minha vida. Quais são as promessas? Você vai ser muito feliz. O apóstolo, nosso apóstolo, né, usado por Deus. A primeira vez que eu pisei na igreja foi uma palavra muito dura. Eu lembro como se fosse hoje. Deus manda te dizer que é para você tomar uma posição na sua vida. Porque o que tá ruim, se você não largar, vai ficar pior. Essa foi a primeira profecia. Eu me apaixonei pela igreja. Meu Deus. Eu me apaixonei. Porque ali eu vi Deus. E ali começou aí a minha vida começou. A minha vida cristã começou na CPNA. Eu nunca fui de nenhuma outra igreja. A CPNA tem 10 anos de CPNA. Então ali eu comecei a minha vida com Deus, né? Só que muitas das vezes a gente pensa, o mundo, né? A gente novo convertido, a gente tem uma ilusão. Que a gente acha que quando a gente vai para a igreja, aceita Jesus, acabou o problema. Verdade. Não, ainda não é assim. Os problemas continuam. As aflições continuam. É uma caminhada muito longa. Só que aí eu comecei a receber promessas. Você vai ser muito feliz. Você vai conquistar tudo aquilo que você quer. E eu lembro que quando o apóstolo falava assim para mim, uma vez ele falou assim para mim: Deus tem um plano lindo para sua vida. Ele falou assim: se você pudesse ver o que Deus está me mostrando. Só que eu não conseguia enxergar, porque eu ainda estava naquele relacionamento tóxico. E era como se, para mim, era meio que impossível. Tudo aquilo que Deus estava me prometendo era meio que tudo muito impossível para acontecer. Uhum. Entendeu? Para mim estava muito distante de acontecer aquilo tudo que Deus estava prometendo. Por eu ter vindo, né, de todo um sofrimento. E eu lembro, tem uma chave muito forte aqui que eu quero entregar para vocês. Que uma vez o meu apóstolo entregou uma profecia para mim. Ele falou assim: a primeira casa não deu certo, mas a glória da segunda será maior que a da primeira. Amém. São tantos anos isso, mas as palavras sussurram no meu ouvido como se fosse hoje. Aí, querida, deixa eu te falar. Foram 5 anos para a glória da segunda casa ser maior que a da primeira. Foram 5 anos de luta, de dor cristã. Muitos anos achando que era cristã, tá? Foram muitos anos pecando, achando que era cristã, totalmente fora da posição. Por isso que eu falo, entenda, não adianta só orar. Para Deus tem que se posicionar. Para Deus tem que obedecer e para Deus tem que santificar. Não adianta só orar e fazer um monte de merda aí fora, não. Não adianta só orar e querer fazer um monte de besteira. Não adianta orar e querer fazer o que você quer. Porque é orar e esperar e se posicionar. Verdade. É assim. Então, querida, foram 5 anos esperando a profecia. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Mas sabe por quê? Você sabe por quê? Porque quando o Senhor me prometeu que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, eu peguei, mas eu não entendi. Querida, o Senhor, Ele queria me dar a segunda casa, só que eu não queria sair da primeira. Meu Deus. Ó. Eu não queria sair da primeira. Ele estava falando assim para mim: filha, eu quero derrubar essa segunda casa. Na verdade, nem derrubar. Eu quero terminar de derrubar essa segunda casa. Porque essa primeira casa. Porque essa primeira casa já é falida. Mas você está aí. E eu não quero te matar. Eu quero derrubar. Só que eu não permitia. Eu não permitia o Senhor derrubar.
Porque eu tava lá, no meio dos escombros. Eu tava lá e ele queria derrubar e eu não permitia. E, querida, o Senhor é elegante. O Senhor, ele bate a porta. O Senhor, ele só faz aquilo que a gente permite. O Senhor, ele é um cavalheiro. Ele não vai fazer sem você permitir. Então, entenda, se tem alguém aqui que o Senhor já prometeu a glória da segunda casa, ei, saia da primeira. Saia da primeira. Você só vai receber a glória da segunda o dia que você sair da primeira. Pega essa palavra em nome de Jesus, porque eu vivi isso. Eu não estou falando sobre o assunto, eu estou falando do assunto. Eu estou falando do assunto. Eu posso parecer jovem, mas eu já tenho muita vida. Eu vou fazer 36 anos agora, dia 15. Eu tenho uma carinha de menos, né? Mas amém, glória a Deus. 36 Amiga, eu vou fazer anos. 31, né? 36 anos. E vou te falar, 36 anos sofrido. Sofrido, capengando, de 7 anos para trás, né? Porque aí o que aconteceu? Vamos lá. E Deus falando, e eu querendo segurar a primeira casa. E Deus falando, e eu querendo segurar a primeira casa. Deus falando, e eu querendo segurar a primeira casa. Até o dia que eu entendi. Por quê? Porque eu pedi ao Senhor assim, Senhor, restaura. Senhor, traz de volta. Eu falava assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Só que eu não perguntava para Deus o que Ele queria. Eu falava para Deus o que eu queria. E eu estava num ponto da minha vida que eu não tinha mais tempo de errar. Eu não tinha mais tempo de errar. Eu tinha uma filha. Então, querido, entenda bem. Deus queria que eu parasse e ouvisse a voz dele. E eu estava cega e surda. Senhor, restitui. Senhor, traz. Senhor, faz. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E Deus estava lá, deixando eu falar, deixando eu orar. E foram 5 anos. 5 anos. Então, querido, entenda bem. Antes de você pedir algo para Deus, ouça Ele. Isso é muito forte. Antes de você pedir, ouça. Porque às vezes você está pedindo algo para Deus que não é de Deus. Então você vai ficar no deserto, dando volta no deserto, murmurando. Murmurando. Porque o Senhor só vai liberar sobre a sua vida o dia que você ouvir e entender o que Ele quer. Eu esperei 5 anos até eu ouvir a Deus e entender o que Ele queria fazer não era restaurar. O que Ele queria fazer era tudo novo. Meu Deus. Porque tem vezes, querida, que o Senhor vai restaurar. Mas tem vezes que o Senhor quer fazer tudo novo. Verdade. Então eu estava fazendo uma oração contrária. O Senhor estava querendo me dar tudo novo. E eu estava querendo que Ele restaurasse. Então a gente estava em conflito. Então entenda, a nossa oração tem que estar alinhada com Deus. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E talvez você está orando anos e anos e anos e anos por algo e não aconteceu, avalie. Talvez você possa estar orando errado. Verdade. Avalie. Talvez você possa estar botando uma vírgula no lugar errado. E Deus está falando, caraca, cara, não é isso que eu quero. Eu quero mais. E você está sendo tola. E você está querendo pouco. E foi isso que aconteceu comigo. Até que um belo dia, o Senhor falou para mim assim, chegou o tempo novo na sua vida. O Senhor falou assim para mim, eu já tenho separado para você um marido. E você vai ser tão feliz. Olha o que Deus falou comigo. Deus vai te recompensar de todo o tempo perdido. Meu Deus. Já tem um varão separado para você e você vai ser tão feliz como você nunca foi. Porque você nunca foi. Ele falou assim para mim. Ele falou assim para mim. Aí foi quando eu parei e pensei. Aí a minha oração mudou. Aí, querida, a minha vida, a minha vontade, a minha oração se conectou.
E sabe qual foi a minha oração? Senhor, Uau. eu não quero mais nada velho. Foi assim mesmo, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Senhor, eu não quero mais nada velho. Senhor, leva tudo que era velho para longe de mim. Senhor, eu quero tudo novo. Senhor, eu não aceito mais viver o velho. Senhor, eu quero tudo novo. Senhor, eu quero tudo novo. Senhor, eu quero tudo novo. Irmãs, Forte, hein? em menos de 2 meses eu conheci o meu marido. Depois que eu comecei a orar. Em menos de 2 meses, alinhada a minha vontade com a vontade do Senhor, a minha oração com a oração do Senhor, a minha vida mudou. A Meu minha vida Deus. mudou. E sabe, Samara, a conexão minha Oi. com meu marido foi igual a minha com você. Vou explicar por quê. O meu marido também, ele veio de um passado muito destruído. O meu marido, ele tava como, eu não sei se tem alguém aqui, tá? O meu marido, ele tava na fase de que ele não queria mais ninguém. Ele já, pra ele ia morrer sozinho. Ele já tinha se conformado. Como ele nunca deu certo com ninguém, ele já tinha, na mente dele era assim, eu não quero mais viver pra ninguém, eu só vou viver pros meus filhos. Essa era a mente Entendi. dele. Entendeu? Então, assim, eu não sei se tem alguém aqui pensando assim, ah, minha vida acabou. Ah, agora eu só vou viver para meus filhos e para meus netos. Porque eu não tenho mais direito de ser feliz. Eu não sei se tem alguém aqui assim. Mas Deus manda eu te dizer. Repreende em nome de Jesus esse pensamento. Porque não provém do céu. Esse pensamento Verdade. não provém do céu. Então, repreende. Repreende. E o meu marido, ele veio, né, de um passado pior do que o meu. Muito pior. E ele veio com esse pensamento para a igreja. Só que ele falou, foi tão lindo que a conexão, que ele foi atraído. Ele falou que ele começou a me ver na igreja e a mente dele começou a mudar. Só que ele achava que ele estava pecando. E ele falou assim, e a oração que ele fez para Deus, ele me via. Quem sabe, quem me conhece lá da igreja sabe que eu sou fervorosa. Eu canto, eu falo em língua, sabe que eu sou escandalosa. As pessoas que me conhecem Eu sabem. também. Então, ele falou que quando ele olhava para mim, ele fez uma oração para Deus. E olha a oração que ele fez. Samara, é muito forte isso. Samara, é muito forte. Ele não Nossa, sabia, meu Deus. ele não sabia nem meu nome. Ele não sabia se Meu eu era Deus. casada, porque ele achava que eu estava pecando. Ele achava que estava pecando porque ele achava que eu era casada, porque eu tinha Ana Luísa. E ele olhou para Deus e falou assim: Deus, se um dia o Senhor for me dar alguém, me dê alguém igual aquela varoa ali. Ele achava que eu era casada. Ele orou para Deus assim. Ele falou: Senhor, eu não quero pecar, Senhor. Eu não sei se ela é casada. Mas, Senhor, se ela for casada, se o Senhor algum dia for colocar alguém na minha vida, eu quero que seja igual a ela. Ele orou assim para Deus. Ele orou dessa Ó. forma. E Deus foi movendo, Deus foi movendo. Aí um belo dia, ele falou que ele pedia perdão para Deus o tempo todo, porque ele não tirava o olho de mim. Já era o Espírito Santo. Só que ele achava que eu era casada, então ele achava que eu estava Ele era novo convertido, né? pecando. Até um ponto que ele descobriu que eu não era casada. Aí foi quando começou, foi muito rápido. Começou ele começou a querer conversar comigo, puxar assunto, aí todo mundo já ficou alvoroçado. Aí o apóstolo começou a chamar a gente, a brincar com a gente, né? Só que entenda, querida, tanto ele quanto eu, a gente já tinha sofrido tanto, que ali, quando Deus uniu a gente não queria mais pecar, não queria mais errar. Ali era tudo ou tudo. Entendi. Não era experimentação. A Entendi. gente não tinha mais idade para experimentar, entendeu, Samara? Você Aham. tá numa idade que você é mãe, você não tem mais que ficar de namorico experimentando. Ou é, entendeu? Verdade. Então, tudo aconteceu assim muito rápido, irmãs, muito rápido. E assim, desde o início do nosso casamento, da nossa conversa, a gente sempre deixou muito claro que Deus ia estar em tudo. A minha oração, e eu não queria ele não, tá? Não queria ele não, eu achava que não era de Deus, já no início. Porque eu tava tão acostumada a escolher errado que eu tava com medo.
E quando veio no negócio de Deus, eu quis rejeitar. Ainda bem que eu não rejeitei. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Então, querida, primeira coisa, Samara, quando Deus traz a nossa promessa, você tem que ter muito cuidado para não rejeitar. Como eu falei aqui, eu achava que não era ele, não. Eu quis até rejeitar no início. Mas Deus foi tão maravilhoso, né? Que tudo foi se encaixando. E o que acontece? Aí, né? Quem é da igreja sabe que a gente tem que orar, que a gente tem que namorar, que a gente tem que fazer tudo certinho. E a minha oração, antes de perguntar ao apóstolo se ele era um homem de Deus para minha vida ou não, foi a seguinte: o que o meu pastor falar, eu assino embaixo. Você entende o princípio da obediência? Se o seu pastor falar para você, corre, ele não é de Deus, corre, para você não pagar preço. Então, assim, antes de eu ir orar com ele, eu orei. Eu falei, Senhor, o que o meu pastor falar, eu assino embaixo. E quando eu entrei naquele gabinete, o meu pastor, que hoje é o apóstolo, ele falou assim, Carol, é de Deus. Ele é um homem maravilhoso, mas encheu a bola dele. Então, ali eu entendi que era de Deus. E, queridas, em 6 meses eu estava casada. Nossa, rápido, né? 6 meses. Deus honrou tanto a gente. A gente foi pro gabinete para orar. A gente ia orar 4 meses. A gente orou 1 semana. Com 1 semana a gente começou a namorar. Porque a gente cumpriu uma honra muito grande que é da obediência. O apóstolo, ele falou o quê? Como a gente já era de idade, como a gente já tinha tido vida sexual, a gente já tinha filho. Então ele falou o quê? Ele falou assim, eu não quero que vocês saiam sozinhos, que vocês andem de carro sozinho. Quando vocês tiverem que ir para algum lugar, esteja sempre com casais. E a gente obedeceu todas as instruções dele. Com 1 semana, algo que ele ficou sabendo da gente de obediência, no dia do jantar dos namorados, a gente foi liberado para namorar. No dia 15 de junho, no meu aniversário, vai fazer 8 anos, dia 15 de junho. Nossa, esse mês, 8 anos, gente. E foi uma honra. No dia do meu aniversário, a gente começou a namorar. A gente ia orar 4 meses. A gente orou 1 semana. A gente começou a namorar. Irmãs, a gente cumpriu todos os princípios. A gente não ia beijar antes de começar a namorar. Teve gente da igreja que falou que eu era maluca. Você precisa experimentar o beijo dele. Eu falei, não. Eu já sofri muito, agora eu quero obedecer. Agora eu quero obedecer. Com 1 semana a gente começou a orar. Com 1 semana a gente começou a namorar. Com 3 meses ele me pediu em casamento no altar da igreja. Foi surpresa, eu não sabia de nada, nem ele sabia. O apóstolo fez uma surpresa pra gente. E o meu pedido de casamento foi na igreja, no altar da igreja. E deixa eu falar um segredo pra vocês. O meu ex estava dentro da igreja. Eita! Deus é tão maravilhoso. Deus me honrou tanto que nesse dia do meu pedido de casamento, o meu ex estava na igreja. Sabe o que ele fez? Ele foi embora, ele levantou e foi embora. Então entenda, querida, para você ser honrada por Deus, você precisa se posicionar. Você precisa querer, você precisa buscar santidade. Você precisa reconhecer o Pai que está no céu. Querer se dedicar a Ele. Querer se santificar a Ele. Guardar o seu corpo para Ele. E, querida, eu fui honrada de uma forma extraordinária. Aleluia. De uma forma extraordinária. Deus colocou essa aliança no meu dedo. No altar da igreja. Num culto de domingo. A qual aquela pessoa que me humilhou durante anos estava lá. E ele viu, ele não aguentou. Satanás não aguenta. Meu Deus. Quando Deus quer te honrar, gente, Satanás ele bate em retirada porque ele não aguenta. É muita glória. Verdade. Como se fosse hoje. Ele levantou. Ele levantou e foi embora. Ele levantou e foi embora. Ele não aguentou a glória do Senhor sobre a minha vida. E sabe o que aconteceu? No outro dia ele me mandou mensagem. Sabe o que ele falou na mensagem? Você merece ser feliz. Você é uma pessoa muito boa.
Eu fiquei muito feliz por você. Você merece ser feliz. Querida, não tô contando isso aqui para me glorificar, não. Eu tô contando isso aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu tô contando isso aqui para dizer para Aleluia. vocês que não foi de graça, não, tá? Foi como eu falei aqui, foram 5 anos. Não foi de graça. Eu sofri, eu apanhei. Foram anos achando que eu era crente, mas no mundo. Eu tava na igreja, mas estava no mundo. Foi quando eu comecei a me despir do mundo. Foi quando eu comecei a mergulhar. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava ser como um submarino. Foi quando eu Meu comecei a Deus. honrar o meu pai, honrar o meu corpo. Honrar o meu corpo. Foi quando Verdade. Satanás desceu a glória. Foi quando Deus desceu a glória dele sobre a minha vida e Satanás foi humilhado. E Satanás foi Glória a humilhado. Deus. Então entenda, se você tem uma promessa, resiste. Resiste à tentação do mundo. Santifica o seu corpo, mulher. Ei, jovem, Aleluia. santifica o seu corpo, porque Deus vai te honrar. Deus vai Verdade. te honrar. E, querida, foram 3 anos, 3 meses de noiva, mais 3 para casar. Eu casei virgem do meu marido. Meu marido não tocou em mim antes do casamento. Olha o que eu vou falar aqui. Depois de Meu Deus. casada, depois de filho, meu marido com filhos, eu casei pura. Eu casei pura. Eu casei pura. Aí você entende o porquê? O porquê que até hoje eu vivo uma lua de mel no meu casamento? Meu Deus. Você Forte. entende por que até hoje? Que crise dos 7 anos o quê? Ei, é lua de mel dos 7 forte, anos. meu Deus. É lua de mel dos 7 anos. E eu tenho testemunho, tá? Você pode perguntar para qualquer pessoa. Pergunta para minha mãe, pergunta para minha sogra. Como é que é minha vida conjugal? Pergunta para minha filha dentro da minha casa. Ei, eu honro o meu marido todo dia e meu marido me honra todo dia. Eu sou submissa ao meu marido todos os dias e ele é capaz de dar a vida dele por mim. Tá na Bíblia. Mulher, honre o seu marido. Seja submissa ao seu marido. Homem, seja capaz de dar a vida pela sua mulher como Cristo deu a vida dele. E aqui tem isso. Aqui tem amor, porque aqui tem Deus. Aqui Aleluia. tem amor, porque tem Deus. Aqui tem, às vezes, desentendimento? Tem, mas cai por terra na mesma hora, porque tem Deus. Aqui, às vezes, tem desavença? Tem, porque ele é homem, eu sou mulher. Porque ele nasceu de um útero, eu nasci de outro. Mas cai por terra. Não resiste. Satanás não resiste. Sabe por quê? Sabe por quê? Satanás, porque aqui não tem brecha. Porque aqui tem princípio. Porque aqui tem princípio. Porque aqui a gente honra o Senhor todos os dias. E começou como? Do fundamento. Meu Deus. Começou do forte. fundamento. Sabe por quê, querida? Sabe por quê? Porque uma casa, antes dela ser construída, antes das pessoas verem, é primeiro construído o fundamento. E o fundamento ninguém vê. Só que se o fundamento não estiver bom, não tem como a estrutura ser boa. A casa cai. Então a gente primeiro precisa ser um fundamento. A gente precisa se preocupar com o princípio de tudo. Quer ter honra? Verdade. Quer ser próspera? Ei, adolescente, jovem, quer ter um casamento próspero? Se santifique. Espere. Não busque no mundo. Não procure com seus próprios dedos. Sabe por quê? Você só vai escolher coisa ruim. Espere em Deus. Porque Deus faz conexão. Deus faz conexão. E foi isso que eu entreguei para Samara. Eu falei, Samara, Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele fez na minha. Não foi, Samara? Amém. Foi. Deus mandou te dizer, Samara, que o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Amém. Samara, Ele vai fazer a mesma coisa. Você tá posicionada, continua. Eu falei para ela assim, continua posicionada. Porque Satanás, quando ele sabe que a honra de Deus está próxima, é onde ele arma as ciladas. Porque ele não quer. Satanás não quer que a gente seja feliz. Satanás não quer que o nosso casamento seja feliz.
Satanás não quer que o nosso casamento glorifique a Deus. Como é que o nosso casamento glorifica a Deus? A gente amando o nosso marido, o nosso marido nos amando, a gente honrando o nosso marido, Verdade. o nosso marido nos honrando. Satanás não quer. Satanás quer casamento falido. Satanás quer divórcio. Satanás quer Casamento pegar na com sua cara que brigas, você não vai ser feliz. Então, querido, com brigas, entenda. né? Entenda. Entenda hoje essa live. Entenda hoje fundamento. Você precisa... Minha bateria tá acabando, gente. Eu vou botar aqui. Você precisa começar do fundamento para ter um casamento próspero, para ter uma vida feliz, para ter um casamento longo e duradouro. Amém, querida? Samara, fala aí, meu Amém. amor. Nossa, assim, muito forte, né? Porque Deus, quando ele restitui, né? É o que a senhora falou, né? Tem desavença, né? Mas não tem a falta de respeito, não tem a agressividade, não tem a confusão, não tem aquela coisa de ter outras pessoas dentro do relacionamento, que é a traição, a falta de fidelidade. Tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. Assim, e é um padrão de casamento que o mundo não conhece. Exatamente. Eu vou te falar, evangelista, eu não conheci antes de conhecer Cristo. Porque que a senhora falou, já foi casada. Eu também já fui casada. E meu casamento foi totalmente falido. Casamento com muita infidelidade, com muitas traições, com muitas mentiras, sabe? E foi o que a senhora falou, eu vim criar a Júlia sozinha. Eu criei a Júlia até hoje, né, praticamente sozinha, né? Hoje que eu convivo, assim, lido melhor com o pai dela, mas eu vivi muitos anos sozinha com a minha filha. Só que isso começou lá na minha mãe, tá entendendo? Sim. É que a senhora falou, começou lá na minha mãe. Minha mãe separou do meu pai, criou a gente sozinha. Eu também não tive a presença afetiva do meu pai, né? Eu fui criada pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, né? Então, assim, a maldição, ela já começa lá atrás. E que isso veio se repetir na minha vida. Isso aí. Entendeu? E é uma coisa que eu aprendi em Deus. Pela ausência paterna que eu tinha, eu busquei homens para preencher o vazio que eu tinha de um pai. Era só colocar um pai num lugar que eu não ia ter necessidade. Da carência, de se expor, de se mostrar, às vezes ser humilhada. Eu passei por muita humilhação também. Quem conhece a minha história, conhece a minha vida, sabe. E eu aceitei, já aceitei muita coisa para receber migalhas. Até eu entender como Deus me via. Porque enquanto Deus não falou para mim quem eu era para Ele, como Ele me via, como Ele me criou, como eu era do início, que o mundo me fez, eu não sabia o que era ser amada. Eu achava que eu tinha... Não é que... Claro que a mulher tem que ter um homem em casa, né? Na família. A que a senhora falou é a restituição de Deus. É o projeto de Deus à família. Mas não é qualquer homem, né? É uma pessoa que Deus separou para você. E uma coisa que eu ouvi há pouco tempo atrás foi o seguinte: Deus não prepara ninguém, é a gente que escolhe. Eu não concordo, porque a senhora falou que orou, né? Porque eu, pelas vezes que eu orei, falei assim: Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor preparou uma mulher para Adão. Por que você não é? Não. E o Senhor usou um profeta, e falou para mim: a partir de hoje você não pede, porque o que é seu já está pronto. Exatamente. Apenas agradece. Então, como que a gente tem a opção de escolher? Não. Como que a gente tem a opção de... E o Senhor falou para mim: não se mova, não coloca a mão. E o Senhor falou para mim: não coloca a mão. Não coloca a mão. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim assim: vai vir no tempo certo, sabe por quê? Você precisa ser curada. Porque você não soube que é ser amada por um homem. Você não soube que é ser honrada por um homem. Que é ser zelada, que é ser cuidada. E você precisa aprender. Porque o padrão de amor é meu. O Senhor falou isso para mim. O padrão de amor é meu. Aquele que vai te amar vai me amar. Porque o homem que ama a Deus ama uma mulher. Porque ele entende. É aquilo que a senhora falou. Deus, o Senhor falou, né? O homem ama essa mulher como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, para dar a sua vida
da sua vida, né? Então, assim, só que a gente não tem padrão de amor. Eu entendi, evangelista, na minha vida, que eu não tinha referências de padrão de amor do homem para a mulher. Porque a minha mãe viveu muito conflito em relação ao relacionamento. Então, eu não tinha assim, uma referência dentro da minha casa para dizer assim, nossa, né? É assim que o homem ama a mulher, é assim que o homem cuida de uma mulher. Então, quando eu fiquei adolescente, eu fiquei muito agressiva dentro de casa. Eu fiquei muito rebelde, porque eu tinha um vazio, mas quando a gente não está no mundo, a gente não entende, não consegue discernir que vazio é. É. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele nos conta. Que foi isso que Ele fez comigo. Quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que o Senhor me tratou foi na paternidade. E depois o Senhor me tratou na maternidade. E aí sim, o Senhor me tratou no emocional, na área sentimental com o homem. Porque o Senhor falou para mim assim, você transferiu o sentimento que era para dar para seu pai e você colocou um homem no lugar. O que você está vivendo, a dor é de um luto, como se você estivesse perdendo um pai. Essa dor aí, o Senhor falou para mim, é dor de um luto, porque você acha, na sua consciência, na sua inconsciência, você acha que perdeu um pai. Então, você tá chorando a dor de um luto, imagina. Mas enterrar um pai vivo. Porque a minha dor era um luto de alguém que estava morto dentro de mim, mas que estava vivo, que eu via. E as pessoas te julgam e acham assim, você tem que viver tua vida, viver tua história. Só que não entende que você está tão abalada emocionalmente que você não tem força sozinha. Carol, quando eu vejo alguém com os mesmos... Eu não sei o que acontece com você. Com os mesmos sintomas do que eu vivi. Dá vontade de pegar essa pessoa no colo, porque eu sei a dor dela. Sim, a gente conhece. E é sobre essas pessoas que o Senhor está levantando. Eu também não... na verdade, eu nunca me vi fazendo live. Até o Senhor me dá a ordem. E eu vim assim... Sabe aquela criança batendo o pé? O Senhor sabe que eu não gosto, né? Mas eu vou fazer porque eu aprendi a obedecer e eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está levantando pessoas que conhecem a dor do outro, que já viveu a mesma história. Porque tem hora que a gente não tem como a gente falar assim, você vai ficar bem. Se você olha para a tua vida e tá tudo desmoronado, tá uma ruína, qual a expectativa de vida que eu tenho? A senhora falou que ficou 5 anos, né? Eu tô 4 anos e 5 meses. Vou fazer 5 anos também. Que eu tô sozinha. E eu posso falar. Deus restituiu a minha vida. O Senhor falou para mim que eu tinha um sonho, que era construir a minha casa. Porque eu tinha uma casa. Mas eu não quis ficar. Porque era no quintal da família, né? Do pai dela. E o avô dela falou para mim, Samara, a casa é sua. Se você quiser ficar, você fica. Eu falei assim, não, eu não quero ficar. Porque o que eu vivia emocionalmente dentro da casa, sabe que quando você não quer nem o móvel daquela casa? Que é um lugar de tanta dor. Então, eu preferi nem carregar os móveis. Na época, eu carreguei só o que eu estava pagando. O que eu ganhei, geladeira, ficou tudo. Eu não quis saber de nada. Eu não voltei nem para pegar. Então, assim, eu não quis. E eu voltei para casa da minha mãe, porque eu saí numa desobediência. Eu voltei para casa da minha mãe. Eu não tinha um lugar para dormir com a minha filha. Então, o meu sonho era construir uma casa, o Senhor sabia. E o Senhor falou para mim, falou assim, vou eu te dar uma casa. Vou eu te dar. E quando fui para a igreja, em janeiro, em agosto de 2017, eu comecei 2018. Eu entrei na igreja em janeiro, em janeiro. Eu comecei a frequentar a igreja em janeiro de 2017. Quando foi 2018, no outro ano, eu comecei a construir a minha casa. Hoje eu estou dentro da casa que o Senhor me prometeu. E Ele me deu sem uma condição financeira certa, com uma pensão do pai que não assim, ajuda, mas não é aquela coisa que eu poderia falar, eu fiz com a pensão, não tem como. Entendeu?
ser um emprego fixo. E outra coisa, quando eu fechei a loja, que eu tinha uma loja, que eu vim para casa e eu falei assim, Senhor, como é que vai ser? Eu muito preocupada. E o Senhor falou assim para mim assim, eu falei assim, eu preciso trabalhar, me dá uma porta de emprego. O Senhor falou assim, não vou te dar uma porta de emprego, porque a partir de hoje você vai voltar para o seu lugar original, da onde você foi arrancada, porque você por muito tempo aprendeu a ser homem da tua casa e agora você vai aprender a ser mulher. Evangelista, eu posso te falar que hoje eu tenho um Senhor como marido. É de eu fazer uma compra e falar assim, Senhor, posso comprar? As coisas para a obra era assim, Senhor, tu me permite comprar? E o Senhor falava assim, não, agora não. E às vezes eu ganhava. Sabe, o Senhor moveu os céus e terra para cumprir com a palavra que ele fez até aqui, que era me dar uma casa. Ele deu uma casa para mim, ele deu uma casa para a Júlia, ele deu um novo quarto para a Júlia, com tudo novo, com a casa nova. É o que a senhora falou, que quando Deus ele faz uma promessa de tudo novo, ele restitui tudo novo. Foi fácil? Não. Esperar as promessas de Deus é fácil? Não. Muito Eu difícil. pensei em desistir muitas vezes. Eu pedi para desistir muitas vezes. Só que, graças a Deus, todas as vezes que eu não queria mais, eu tinha pessoas que me fortaleciam em oração. Sabe que você ter amizades com alianças espirituais são aquelas que não vão te criticar, mas são aquelas que vai te dar cobertura nos seus dias de fraqueza. São pessoas que você vai poder falar assim, ora por mim, ela não vai te expor. Porque a pessoa que te expõe não é tua amiga. Porque quem que se aproveita da fraqueza do outro não é teu amigo. A gente já começa, né, evangelista? Reconhecer os amigos de verdade assim. É aqueles que não se aproveitam da tua fraqueza. É aqueles que vão somar na tua vida e não vão te trair, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu vivi essa experiência com Deus. E Deus hoje me deu uma casa. Hoje Ele me restituiu na minha vida financeira, graças a Deus. Não trabalho, assim, com carteira assinada, porque é um propósito de Deus comigo, né? Foi algo que Ele falou para mim que Ele iria fazer, que não era para eu assinar minha carteira, porque não era o que Ele queria. É fácil entender? Não, porque eu vivo todos os meses com dependência. Tá entendendo, evangelista? Todos os meses na dependência do que o Senhor vai mandar. Mas ele é meu marido. Pode um homem provedor deixar faltar algo dentro da casa? Não falta, evangelista. E eu te falo, eu faço viagens que eu não pago R$1. Porque tem vezes que o Senhor fala assim, filha, eu vou te dar um presente. E ele já me deu viagens que eu não paguei R$1. No meu momento de processo, no momento de dor, os momentos que eu mais chorava, era momento que Deus levantava pessoas, pagava viagem para mim e para a Júlia, com hotel, tudo pago. Para eu poder distrair a minha cabeça. E para ele me mostrar assim, agora tá difícil, mas eu sou o Senhor que eu te faço te tornar algo maior. Eu faço algo maior na tua vida. Então, assim, o Senhor, ele me deu muitos escapes, eu não posso reclamar. Porque ele cuidou de mim e ele falou para mim que ele iria cuidar de mim, ele iria cuidar da Júlia e ele iria me ensinar a cuidar da Júlia, a criar a Júlia. Né? Então, assim, quando a gente vive com Deus, a gente vive o propósito da espera, é um propósito de dor, é um propósito de angústia, a carência bate, a gente quer ter alguém para dormir junto, a gente às vezes quer um abraço de alguém, né? E aí a gente abraça o filho para poder aquilo dali, aquele momento ali passar. É difícil? É. Mas a certeza que Deus, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Né, evangelista? Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. É igual a senhora falou para mim, né? Ah, Samara, Deus, né, vai fazer na tua vida. Eu creio. Eu sei que não vai ser no meu tempo. Eu sei que. E eu até falei com o Senhor, falei, Senhor, eu tô de boa agora, porque agora eu já consigo levar maior tempão. Me deixa aí mais um pouquinho, porque viver da tua providência tá um tempo bom para mim. E deixa eu fazer a obra. Falei pro Senhor, deixa eu fazer a obra. Porque eu acho que eu já não vou nem mais acostumar a estar casada. Porque
Tem que dar satisfação, porque tem que, né? Você Isso. divide uma vida, né? Repreende isso aí. É assim mesmo, Samara. Né? O Senhor, ele trabalha quando a gente descansa. Por que o Senhor trabalha quando a gente descansa? Porque quando a gente está ansioso, a gente acaba murmurando, a gente acaba se preocupando e a gente acaba não exercendo a nossa fé. Porque a fé a gente exerce quando a gente descansa. Entendeu? Então o Senhor não trabalha enquanto a gente não está descansada. O Senhor trabalha quando a gente não quer mais. Ah, sim, eu caí, você Verdade. descansa. Você descansa enquanto você tá lá, ansiosa. Não tem quando seu filho tá, mamãe, eu quero. Você fala assim, não vou te dar. Depois a gente conversa. Deus é assim. Entendeu? É quando a gente se acalma, Deus vai lá e cumpre a promessa dele na nossa vida. Não é fácil, eu posso falar. Foi muito difícil. Hoje contar essa vitória, hoje viver da promessa, eu posso falar que foi muito difícil. Mas todas as vezes que você pensar em desistir, lembre da promessa. Essa era a chave. Todas as Verdade. vezes, Samara, que eu pensava em desistir, eu lembrava das profecias. Deus já tem seu marido preparado. Você vai ser muito feliz. Você vai ser feliz todos os dias da sua vida. A glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira. Então, eu trazia à minha memória aquilo que me dava esperança. Então, assim, Verdade. isso era algo que fazia eu levantar. Quando eu caía, eu levantava. Caí várias vezes, mas eu levantava. Eu falava, não, Deus me prometeu isso. Então, isso me fortalecia. Até o dia que hoje eu posso falar. Vai fazer 8 anos que eu vivo da promessa. E vale a pena. Viver a promessa de Deus é uma dádiva. Muitas pessoas morrem sem viver a promessa de Deus. Verdade. Moisés não viveu a promessa de Deus. Moisés morreu antes da terra prometida. Quem viveu a promessa foi Josué. Verdade. Porque Moisés perdeu 40 anos com o povo no deserto murmurando. Ou seja, o Senhor falou para ele, não, Moisés, é que o seu tempo acabou. Felizmente, você não vai pisar na terra prometida. E quem pisou foi Josué. Então, querida, entenda. Pare de murmurar. Se acalma, tenha paciência e espere no propósito, na posição que vale a pena. A terra prometida emana leite e mel. A terra prometida é maravilhosa. A terra prometida é algo divino. A terra prometida, aquilo que Deus promete pra gente, a gente consegue pegar, apalpar, é tremendo. Eu falo pra vocês, todos os dias, irmãs, quando eu acordo, quando meu marido vai trabalhar, ele acorda muito cedo, ele vai na cama, ele fala, eu te amo, meu amor, você é uma mulher maravilhosa. Ele fala isso todos os dias. Todos os dias eu lembro de Deus. É muito lindo, Não né? tem um dia, Samara, não tem um dia que eu não olhe para o meu casamento e eu não lembro da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o meu casamento é a promessa de Deus. E você sabe, é muito lindo, né? A coisa mais linda que eu já ouvi do meu apóstolo falar para mim, que ele falou pra mim que um dos casamentos que ele tem mais orgulho de ter feito foi o meu. Porque ele vê Deus. Ai. Em 7 anos de casamento, a gente nunca foi para um gabinete resolver problema. Olha aí. Entendeu? Casamento saudável, né? Porque o nosso casamento começou com fundamento obediência, com fundamento Deus, botar Deus em primeiro lugar. Então, nosso casamento tem uma base sólida. Nosso casamento é construído na rocha, não é na areia. Entendeu? Meu Deus. Você tá entendendo? Então, isso é viver da promessa de Deus. Vale a pena. Adolescente, jovem, vale a pena. Não vem com essa de que você tem que escolher, não. Sabe o que eu ouvia? Eu ouvia assim, você não sai? Quem você vai casar? Vai casar com o carteiro? Vai casar com marcador de luz? Eu ouvia. Eu também ouvi. Muito íntima de minha para falar isso, tá? E quando eu olhava para dentro da igreja, eu não via ninguém. Eu falava assim, meu Deus,
Eu não via ninguém. Vou casar nunca, não chega ninguém aqui. Senhor, eu ficava assim, quem será? Quem será? Eu não via ninguém. Até que Meu um Deus. dia, na hora certa, no momento certo, Samara. Porque, sabe por quê? Precisa ser na hora certa, no momento certo, pra gente valorizar. Porque se não Verdade. fosse na hora certa, talvez eu e meu marido não tínhamos dado valor aos princípios de Deus. Verdade. Não teríamos feito tudo certo. Não teríamos ido para a lua de mel com o nosso corpo santificado. Entendeu? Então, tudo é na hora certa. Tudo é no momento certo. Pá, a gente precisa parar de querer antecipar as coisas. Antecipar as coisas só traz desgraça para nossa vida. Você lembra Verdade. que aconteceu com Sara? Noção. Você lembra o que aconteceu com Sara? Sara quis antecipar a promessa do filho de Abraão. O que Sara fez? Foi lá, tomou a Agar e deu para Abraão. Sara quis Arrumou um antecipar problema. a promessa de Deus na vida do marido dela. Pagou um preço muito alto. Verdade. Que foi a desavença que ela teve com Agar, com Ismael. Pagou um preço muito alto. Por quê? Sara queria antecipar a bênção. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai da multidão, né? Só que estava demorando. Sara, o que fez? Mulher, né? Foi lá, quis dar um jeitinho com as próprias mãos. Não, calma aí, eu vou antecipar isso aí, porque eu acho que não vai acontecer não. Deus está demorando muito. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Verdade. Quantas das vezes a gente acha que Deus está demorando e a gente quer antecipar? Para de pagar preço. Ei, Sara, para de pagar preço. Espera. Amém. Abraão colheu a promessa dele do Isaac, foi com 100 anos. Ei, eu sei que não é com 100 anos, porque hoje a gente não consegue viver uma vida né, com 100 anos como eles viviam, né? Verdade. 100 anos a gente não consegue nem mais andar direito. Mas entenda essa palavra, é Bíblia aqui, é Bíblia. Para, Sara. Para de querer antecipar a promessa do Senhor. Espera. Se Sara tivesse esperado o tempo certo do Isaac, ela teria assim, se livrado de muitos problemas na vida dela, muita dor de cabeça. Quanta dor de cabeça que ela teve com Ismael e com Agar. Às vezes a gente faz tantas coisas querendo antecipar as promessas de Deus que a gente só arruma dor de cabeça para nossa vida. Ei, jovem, não queira arrumar dor de cabeça para sua vida. O que é seu está preparado e na hora certa o Senhor vai fazer conexões. Guarde essa palavra. E outra coisa, quando o Senhor for fazer conexão, vai até quem está acima de você no mundo espiritual, vai até o seu líder, peça ele para orar com você. Busque saber quem é essa pessoa, como ele trata a mãe, como ele trata os amigos. Busque saber a fonte dessa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa boa. Porque se essa pessoa é uma pessoa boa com todo mundo, certamente ele vai ser uma pessoa boa com você. Então busque, não caia em cilada, jovem, não caia. E pessoas mais maduras como eu, como a Samara hoje, aí você, Samara, não tem mais tempo. Não tem mais tempo de ficar ali, aquele não, é certo, ou é ou é. Ou é ou é. Entendeu? Verdade. Então é essa palavra. Até porque existe propósito na minha vida também, né? Isso então aí. não tem tempo também de ficar para lá para cá. Existe o chamado, existe o propósito, existe algo que Deus já vem falado que vai entregar, que vai fazer. E para isso eu não tenho como ficar perdendo tempo, nem pecando, nem caindo, nem subindo, descendo, não tem como. Não pode. Então, gente, é isso aí. Eu espero que tenha sido uma live edificante para a vida de vocês, porque eu tenho, para mim foi muita, para mim foi maravilhosa. Esse tema solteiro, esse tema família, tem muitas coisas, a gente pode falar muitas coisas, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando. A noite inteira. Evangelista, eu quero te fazer um convite para a senhora. Para que a senhora esteja com a gente de novo na próxima live, mas falando sobre carência emocional. A senhora topa? Claro! Adoro. Sabe por quê? Eu tenho recebido muito pedido
de mais vídeos falando sobre carência, né? Tanto a mulher solteira, né? E quanto o homem ou a mulher independente, mas também pessoas em casamentos sofrendo com carências. Sim, Então, acho que seria legal a senhora, a gente vir uma outra oportunidade de falar um pouco sobre carências. Como a senhora é evangelista e também é psicóloga, né, que está aí estudando, vai conseguir trazer um fundamento melhor para gente. vai ser A senhora topa? maravilhoso. Claro, a psicologia, ela é Bíblia. Psicologia é Bíblia. Eu encontro tanta coisa que eu estudo na psicologia, na Bíblia, que eu fico assim, impressionada. Então, assim, a gente precisa estudar. A gente precisa estar ligada com a palavra. A palavra ela liberta. A palavra ela cura. Então, o que a gente está fazendo aqui é cura. Isso aqui é cura. Então, eu vou sempre estar disposta. A gente pode, como eu falei aqui, a gente pode trabalhar em várias áreas. Em várias áreas, em várias coisas aqui. A pessoa às vezes perece, a pessoa às vezes, Samara, está pagando preço por falta de conhecimento. Então, a Verdade. gente que tem, a gente não pode ser cisterna. A gente tem que ser rio. A gente tem que deixar fluir. A gente tem que desaguar na vida das pessoas, entendeu? Isso aqui é desaguar na vida das pessoas. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Foi muito bom. Eu espero que o Senhor abençoe a vida de cada uma que aqui está. Qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, @evangelista.carolmendes. Deixa lá uma mensagem. Segue lá, gente, a Carol. Deixa lá uma mensagem, ou deixa lá uma pergunta, de repente, que não pôde fazer aqui. Uma pergunta íntima. Eu respondo com muito carinho, tá? Qualquer coisa, eu tô disposta a ajudar. E a evangelista Carol também sempre está trazendo vídeos, né? Curtos, mas muito edificantes. Então, galera, segue ela, curte lá, vocês vão amar o vídeo. Eu amo, eu sempre assisto, sempre comento, né? Porque eu sei que ali é algo que Deus está trazendo do coração dele e coloca no coração dela, e aí ela derrama sobre a gente. Evangelista, muito obrigada pela live. Muito obrigada por ela ter aceitado e disponibilizado esse tempinho aí nesse sábado com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas, né? Que Deus já fez coisas maravilhosas aqui em nosso meio. Eu sei que para os solteiros que estão na live, assim como eu, espera o tempo, não escolhe a pessoa errada, não crie mais feridas emocionais, tá? Pede para o Senhor trazer a pessoa certa, guarda o teu coração, porque a palavra diz que dele procede a fonte de vida. Às vezes a gente entrega o nosso coração na mão errada. E eu posso dizer, evangelista, independente hoje de ter um marido, de ter um namorado ou não ter, eu sou uma pessoa completa. Eu sou uma pessoa feliz. Hoje a minha casa tem alegria. Hoje a minha casa tem alegria, tem paz, tem felicidade. Não me falta nada. Por quê? Porque eu tenho um Deus aqui dentro. Porque o espírito de vida está aqui dentro, né? E aí o coração fica cheio de Deus. As feridas já ficaram no passado. Não é que a gente esquece, né, evangelista? Não. Mas as feridas ficaram. Mas as feridas ficaram no passado e Deus, hoje, ele preencheu esses lugares. Hoje, quando eu me relacionar, eu não vou ter mais o vazio de um pai, porque Deus restituiu. Eu não vou ter mais o problema com a minha mãe, porque já foi resolvido. E eu não tenho hoje problemas emocionais com a Júlia, porque eu também sofri muitos problemas emocionais com a minha filha. Mas a restituição de Deus foi por completo, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Faz uma coisa aí pra gente tirar um print, tá bom, pessoal? Vamos tirar um print, aí vocês colocam lá nos stories, marca a gente, pra gente poder estar divulgando a live e pessoas também poder vir, porque eu vou salvar a live, tá? Isso, Tem algum problema? Posso salvar? Pode. Pede para elas também, Samara, darem opção de tema pra gente, entendeu? Para você. Isso, gente, vou fazer o seguinte. Às vezes é algo que tá no coração delas, às vezes é algo que elas precisam tratar, que a gente pode estar falando aqui. Verdade. Vamos fazer o seguinte, tanto eu quanto o Instagram da Evangelista, lá nos stories, durante a semana a gente vai colocando, vai abrir caixinhas lá de pergunta, tá? O meu eu faço no closet, faço no da loja, porque eu tenho mais gente. O meu pessoal ainda é novo. E a gente vai deixar caixinha de perguntas e a gente vai perguntar, e aí, como é que tá o seu dia, né, Evangelista?
E aí você fala um pouquinho do que você está vivendo. E aí vocês também têm a opção de deixar suas perguntas. Ou o próximo tema. Deixa uma pergunta ou o próximo tema. Que aí eu e o Evangelista vamos estar nessa conexão de uma conversando com a outra e que a gente possa alinhar, né? E conseguir trazer um conteúdo que vocês estão precisando ouvir, né? Vocês estão querendo ouvir, porque a gente está trazendo um conteúdo que Deus está trazendo pra gente. Como a gente é nova, né, Evangelista, aqui nesse mundo da internet, a gente ainda não tem muita habilidade, né? Mas a palavra diz que o Espírito Santo ele ficou para nos ensinar sobre todas as coisas, né? Então o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui. Então é isso. Vamos tirar o print? Vamos. Tá bonita aí. Deixa eu desativar o comentário rapidinho, peraí. Oi. Evangelista, Beijo, meu amor. obrigada. Que a Que paz do Senhor as esteja com bênçãos, vocês. que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Que o Senhor possa te dar cada dia mais sabedoria, discernimento, mais palavras de conhecimento. Que o Espírito Santo cada dia mais te use, que ele possa colocar no coração o desejo dele cada dia, que a senhora possa brilhar, porque existe uma promessa para nós, né? Que os filhos de Deus possam brilhar e que nós possamos brilhar num ambiente que as trevas está muito obscura, né? Então que a gente possa aí trazer luz na vida das pessoas, que Deus possa alcançar vidas que às vezes não vão na igreja, né? Mas elas estão por aqui. Mas Deus tem estratégia para alcançar todos. Ele sabe como alcançar. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz. Muito Também. obrigada por cada palavra. Muito obrigada por ser amiga, evangelista, né? E a gente vê você tão cheia de Deus. Eu me inspiro na senhora. Amém. Uma das pessoas que desde quando eu entrei na igreja, eu sempre admirei, né? Porque eu admiro muitas pessoas. Mas a senhora sempre me mostrou uma paz muito grande. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero essa paz que ela tem, Oh, meu porque Deus. em casa era essa guerra. Coisa linda. Mas Deus é lindo. Deus é Amém. lindo. Muito Glória a obrigada. Deus. Amém, meu amor. Obrigada a você, tá? Tá. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de sábado para vocês. Amanhã, é domingo, domingo do Senhor. Amém? Amém. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Gente, ficou eu. E aí? Como é que foi? Me contem. Gostaram? Edificou a vida de vocês? Nossa, eu amei a live, gente. Eu tô assim muito feliz. Que testemunho lindo, né? A história dela é realmente a minha história, contada por outra pessoa. Cris, minha irmã Selma. Quero agradecer cada um que entrou aqui nessa live, cada uma que disponibilizou esse tempinho de sábado, né? Que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Cada amiga que orou, cada amiga que intercedeu por mim, né? Não é fácil chegar até aqui, né? Mas Deus, ele nos garante a vitória, né? Quando o Senhor, ele está dentro de um propósito, que ele é o centro, a gente sabe que ainda que venha a luta, a vitória é garantida, tá? Muito obrigada a todas, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Shalom, shalom, né? Paz em abundância para todas, tá? Muito obrigada. Um beijo da Samara. E eu vou deixar a live salva, tá bom? Tô tirando um print. Vou deixar vocês saírem. E aí, conforme o pessoal for saindo, eu vou cancelar a live, tá bom? Vou deixar lá nos meus stories a caixinha de pergunta. Vai estar nos meus stories, nos stories da Evangelista Carol. E se para vocês votarem lá, né, colocarem um tema que vocês querem que nós possamos abordar na próxima live. Obrigada, Carola Célia.
Nayara, amiga, muito obrigada por estar aqui. Minha irmã Selma, minha irmã Valéria. Tá? Então não esqueça, gente, vamos votar lá, vamos interagir com a gente para que a gente possa estar abordando um outro assunto, né, diferente aqui na próxima live. Também vamos ter já, tá? Já convido vocês para a live sobre carência emocional. Essa, gente, é para todo mundo, tá? Todo mundo sofre um pouquinho de carência. Vamos entender a nossa mente, entender as nossas emoções e entender a nossa alma para que a gente possa dominar todas as coisas, porque o governo sobre a nossa vida, o governo sobre a nossa área, o Senhor já nos entregou, então a gente precisa aprender a governar nossas emoções, tá bom? Então que vocês fiquem na paz. Obrigada, tchau!